Êxodo capítulo 32, ainda que assentados. Os irmãos podem acompanhar de maneira reverente esse texto da palavra de Deus. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. Êxodo 32, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Eu vou pular desse metade do verso 8, eu vou lá para o verso 15. A palavra diz assim, lá a partir do verso 15. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido grafada ou gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: Parece que há guerra no meio do acampamento. Moisés respondeu: Não são gritos de vitória, nem de lamento de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Leremos até aí. Querido Deus, amado Pai, Senhor da criação, Deus, eu te peço misericórdia a nós, a mim, Senhor, diante da sua palavra, e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Fala ao coração do seu povo, ensina-nos, Senhor, os seus caminhos. Mostra-nos, Senhor, as verdades eternas que a sua palavra, Senhor, brilha em nossos corações. Que resplandeça em nossas mentes o direcionamento que o Senhor nos dá a cada dia. Ensina-nos, Senhor, ainda que nos exortando, nos encorajando, nos animando, nos revivificando, mas ensina-nos, Senhor. Somos a sua igreja e precisamos da tua direção. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse mesmo povo, que havia passado mais de 400 anos no Egito, sofrendo nessa escravidão proporcionada pelos egípcios e pela permissão do Senhor. Esse povo um dia vislumbra a liberdade porque o clamor do povo havia chegado até Deus. Em uma introdução da nossa mensagem, o irmão Gersilei compartilhou com a gente que foi o clamor do povo que chega ao ouvido do Senhor e o Senhor age em contrapartida a esse clamor. O povo ora, Deus escuta, tem poder e age, libertando esse povo. Usa o seu servo Moisés para ser o canal pelo qual Deus iria tratar com o Egito e tratar com esse povo.
Moisés não é nada mais do que o pastor dessa igreja, o pastor desse rebanho. É aquele que vai suportar o peso do povo, a carga emocional desse povo, vai suportar as reclamações desse povo, vai cuidar desse povo e vai guiar esse povo nessa caminhada do deserto que eles vão começar quando eles são libertos no Egito. A palavra de Deus nos diz, desde a libertação do povo, nos primeiros capítulos de Êxodo, até o momento em que nós chegamos, já haviam se passado alguns anos, e Moisés estava ali ensinando e mostrando ao povo que o único digno de adoração era o Senhor. No capítulo 20, alguns capítulos atrás, Moisés sente no seu coração um desejo profundo de fazer com que o povo, de fazer com que o galerão vivesse a mesma intimidade que ele tinha com Deus. Então, se você na sua casa for ler o livro de Êxodo, você vai chegar no capítulo 20, e você vai ver Moisés pegando esse povo e falando assim, olha, vamos subir todos nós ao monte, vamos todos nós falar com esse Deus, vamos todos nós ouvir Deus falar com a gente. O povo vai, e nos primeiros trovões, nas primeiras manifestações do poder e do falar de Deus, o povo coloca o rabo entre as pernas, treme de medo e fala para Moisés, não, Moisés, a gente não quer não. A gente não quer esse relacionamento assim tão profundo com Deus, não. Faz o seguinte, Moisés, vai lá você. Sempre que Deus quiser falar, vai só você. E aí depois você passa para a gente. Ao invés de querer experimentar um relacionamento íntimo e direto com Deus, o povo escolhe terceirizar esse serviço, o povo escolhe ouvir de outros. Eu sei que é muito bom ouvir uma palavra, uma pregação, onde você sente a presença de Deus. E eu sei que você tem os seus pregadores favoritos, aqueles que você escuta e Deus fala contigo, fala de uma maneira rígida, fala de uma maneira forte, fala de uma maneira engraçada. Eu sei que existem muitos pregadores aí à disposição. E eu não quero desmotivar você a escutar nenhum deles, a não ser que haja heresia. E eu quero motivar você a não escutar. Mas se eles são bons pregadores, se falam ao seu coração, escute-os. Não vejo problema nenhum nisso. Mas não abra mão do direito que Jesus conquistou na cruz por você, de falar diretamente contigo. Não abra mão disso. Não faça como esse povo dizendo, vai você, pastor. Vai lá ter um íntimo, uma semana de intimidade com Deus, para no domingo à noite você trazer para a gente a palavra de Deus mastigadinha. Não faça isso. Dê ouvidos, dê atenção, dê o seu coração à palavra de Deus pregada nos domingos à noite, mas essa não é a única maneira que Deus pode falar contigo. Ele fala com você, lá no seu quarto, lá na sua sala, lá no seu trabalho. Quando você abre a palavra de Deus, Deus fala contigo lá. Então não abra mão disso, mas esse povo abre mão. E agora estamos no capítulo 32. Moisés sobe ao monte para ouvir Deus. O povo fica. Josué vai até uma parte do caminho para acompanhar Moisés. E ali ele fica também em um determinado lugar. E Moisés chega ao cume do monte sozinho. Ele, Deus, vamos tratar. Deus, o povo não quer vir. O povo não quer ouvir. O povo quer só ouvir o Senhor tratando comigo e eu passando para eles aquilo que o Senhor mandar. E Moisés, a Bíblia fala que Moisés passa vários dias lá em cima do monte. Esse tempo que Moisés passa lá em cima do monte gera no povo uma aflição muito grande, porque se eles não querem ter contato com Deus, eles acham que Moisés é que está no controle da situação, e não é. Se você não quer ter intimidade com Deus, você vai achar que quem está no controle do reino é o pastor. Que eu estou no controle do reino de Deus, e quem sou eu para estar no controle do reino de Deus? Quem sou eu para comandar isso tudo? Quem sou eu para estar no controle sequer da Igreja Batista Parque Sueli? Não posso, não tenho capacidade para isso. É Deus que está no controle. É o Senhor que manda, é o Senhor que rege,
É o Senhor que movimenta tudo, não é o Samuel. Mas quando você abre mão de ter essa intimidade com Deus, você acha que é o Samuel, como o povo achava que era o Moisés. Você acha que Moisés é que é o direcionamento, o GPS do povo é Moisés, o mapa do povo é Moisés. E a palavra de Deus nos diz como ele demorava muito a descer, como eles não voltavam, como Moisés não voltava, como Josué não voltava, o povo começa a ficar desesperado e chega para a liderança que Moisés tinha deixado lá, porque Arão tinha sido consagrado sacerdote. Arão deveria ser o responsável, então, por direcionar o povo nessa adoração. Ele ia ajudar o povo a encontrar Deus na adoração. Eles chegam para Arão e falam: Arão, tome uma providência. Sabe, essa frase é uma frase de quem se acha em todo direito de cobrar providências. Você já viu? Aquela pessoa que não quer fazer, mas quer que as coisas sejam feitas. Tome providência é uma frase de quem senta no seu banco e começa a dar ordens e fala assim: olha, essa igreja aqui está muito limpa, hein? Michele, tome providência. A Michele poderia responder muito bem para mim: vamos tomar junto, então? Vamos varrer junto? Que eu acho que até o que ela responderia: tome aqui a vassoura. Vamos varrer juntos? Mas não. Tome a providência é a frase de quem não quer fazer, mas quer que alguém faça. Se sente no direito de cobrar uma coisa, mas não contribuir para que aquilo seja executado. E o povo faz isso. Chega para Arão e fala assim: ó, Moisés, não sabemos. E ainda diz assim: esse tal de Moisés, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele morreu, o que aconteceu. Tome providência, faça para nós deuses que a gente pode adorar. Eu vou falar dessa expressão deuses daqui a pouco, e vou falar o que o povo disse de verdade. Porque a nossa versão em português, ela não consegue traduzir exatamente aquilo que o povo disse, e depois eu vou mostrar para vocês por que eu estou dizendo isso. Ela tem aí uma falha, podemos dizer assim, uma imperfeição na maneira como foi traduzido. E eu vou falar para vocês o que a respeito disso. E o povo diz: olha, façam deuses para nós. Arão respondeu então: tirem as suas argolas de ouro. Vocês querem que eu faça um Deus? Vocês querem ter alguma coisa para adorar? Vocês querem ver alguma coisa para adorar? E eu quero falar um pouquinho sobre idolatria. Porque idolatria é você colocar no lugar que só pertence a Deus outra coisa. E dizer que essa outra coisa merece tanta gratidão, tanto amor, tanta dedicação, tanto investimento, quanto Deus deveria receber. Idolatria não é somente aqueles que constroem santos, que constroem imagens, que constroem subterfúgios visuais, e se prostram diante desses ídolos, e adoram esses ídolos, ou louvam esses ídolos, ou oram a esses ídolos. Idolatria não é só isso. Às vezes os ídolos e os deuses que você está pedindo para criar na sua vida, as providências que você quer que sejam tomadas, são coisas assim com menos aparências humanas. Quantas pessoas não são idólatras ao dinheiro? Fazem tudo por dinheiro. Negociam seus ministérios, negociam suas vidas, negociam os propósitos de Deus, negociam tempo com família, tudo por dinheiro. O dinheiro é o seu Deus, é o ídolo que você construiu no seu coração. E aí Deus olha para você e, da mesma forma que apontaria para qualquer pessoa, Ele vai dizer para você assim: idólatra, você está colocando dinheiro acima de mim. Tem pessoas que fazem isso pelo trabalho, pelo status que o trabalho dá. Gostam de chegar no trabalho, gostam do respeito que conquistaram na sua profissão. Idolatram o seu trabalho e colocam o seu trabalho acima de tudo. Eu já vi uma pessoa que deixou de ir no aniversário da filha de 1 ano, primeira filha dele, aniversário de 1 ano, ele deixou de ir no aniversário da filha, abandonou a família comemorando o aniversário e foi trabalhar. A idolatria ao trabalho. Tem gente que idolatra filhos. Você é de Deus, o Senhor é o seu Senhor, mas não mexe com o meu filho.
Eu fico impressionado em ver quando alguém abre a sua vida tanto para receber Cristo, abre de uma maneira tão intensa, que às vezes ela até perde o filho, mas ela não perde a fé. Eu tenho 2 filhos, irmãos. Se você me perguntar nessa terra qual é a coisa que eu mais amo, eu certamente vou responder aos meus filhos. Ainda assim, prefiro dizer que amo mais ao meu Senhor. Porque senão é idolatria. Eu vou estar idolatrando eles. Vou estar tornando eles os meus deuses. E quantas pessoas fazem isso? Eu não sei qual é o seu Deus. Eu não sei qual é o ídolo que você coloca no seu coração, na sua lista de prioridades. Eu não sei o que está em primeiro. Eu sei o que deveria estar, e o nome dele é Senhor, é Deus, é Cristo, é Yahvé, é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse deveria ser o primeiro lugar. Mas se existe outro, você é idólatra. Sabe o que me impressiona nesse texto? É o investimento que a gente faz no pecado. Eu falei do meu vizinho atribulado lá com as camisas do time dele. O investimento financeiro que ele faz naquilo é um negócio gigantesco, irmãos. Eu não tenho dinheiro, não sei você, mas eu não tenho dinheiro para comprar a camisa do meu time todo mês. Eu não tenho. Eu tenho uma camisa do meu time que eu ganhei, de um irmão aqui da igreja que me deu. Logo numa época que eu nem estou querendo usar, mas eu ganhei. Mas o investimento que a gente faz, às vezes é para ajudar o próximo e a gente não tira 10 reais do bolso, mas é para ir em algum evento, uma coisa que vai te divertir, que vai alegrar o seu coração, você tira 1.000 reais sorrindo. Esse povo, para adorar a Deus, a gente não vê eles consagrando ao Senhor ouro, prata, eles consagram a Deus o sacrifício de animais. Mas quando é para adorar a um ídolo falso, eles tiram as argolas, as pulseiras, os objetos de ouro que eles têm, e eles consagram isso no altar de idolatria. Quantas vezes nós não investimos em altar de idolatria? Quantas vezes a gente não tira o dinheiro do nosso bolso, de coisas importantes que poderiam ser usadas até para a nossa família mesmo, e a gente investe isso numa idolatria. Irmãos, eu conheço jovens dessa igreja, que toda vez que se lança um celular novo, o jovenzinho está com o celular da moda, que custa 2.000, às vezes 3.000 reais, mas nunca dá 20 reais para missões. É idolatria, a tecnologia. E estou falando como alguém que ama tecnologia, tá? Minha primeira formação foi tecnológica, eu amo tecnologia, mas ainda assim, eu não vou investir em tecnologia mais do que eu invisto no reino de Deus. Mas eles investem, derretem o seu ouro para fazer daquele momento especial ali para eles, um momento de idolatria bem investido, um momento de idolatria com dinheiro bem gasto, segundo eles. Mas a gente sabe que eles estão aqui jogando dinheiro fora. Eles estão abrindo mão de bens que o Senhor havia dado a eles quando eles saíram do Egito, abrindo mão de bens para nada. E a palavra de Deus nos diz que Arão vai, derrete esse ouro e forja ali com todo esse ouro. A gente não sabe o tamanho disso. A gente sabe que devia ser algo não pequenininho, né? Todo o ouro do povo de Israel ali junto, e constrói um bezerro. Não sei por que bezerro. Não tenho a menor ideia. E eu já pesquisei, e tudo que eu escuto não me convence. O que eu posso dizer é que certamente eles foram influenciados pelo Egito. Eles passaram 400 anos no Egito. A maior parte desse povo que está agora no deserto nasceu no Egito. E todos os deuses egípcios eram uma mistura, um híbrido entre um animal e um ser humano. Era o deus jacaré, era o deus morcego, era o deus um monte de coisa. Cobra, gato, cabrito, tudo quanto é animal virava deus no Egito. E aí eu não sei se eles lembraram de algum deus que se assemelhava, que dava simpatia a eles, ou se eles pensaram assim, acho que boi não tem, hein? Vamos fazer um bezerro? Não sei. Eu sei que eles constroem um bezerro de ouro, e quando esse bezerro de ouro está pronto, eles apontam para o bezerro de ouro e falam, ó Israel, esses são os deuses que tiraram a gente da terra do Egito.
Você já reparou, e agora eu vou falar por que eu acho que é um problema na nossa tradução? Você já reparou que quantos bezerros foram construídos? Não foi? Você não viu um? Mas eles apontam para o bezerro e falam, esses são os deuses que foram construídos, porque há uma tradução errada nessa palavra deuses. A palavra aqui no hebraico, eu fui lá pesquisar, nem sou especialista, mas fui pesquisar, a palavra aqui é Elohim. É Elohim. A gente falou de idolatria, tantas coisas, e você sentiu no coração Deus falando com você que não é para você idolatrar outras coisas a não ser o Senhor, mas quando eles constroem o bezerro, a palavra é Elohim. Sabe que palavra é essa? É a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. El é Deus. Esse no meio, assim, esse OH ali para a gente, no meio da palavra, é dando um sentido de exclusividade. É o único Deus, é o Senhor Deus. El, Lo, e agora vem o In. O In é o plural no hebraico. Ele está dizendo assim, olha, ele é o único Deus, mas ele não é um só, são três. É por isso que o irmão Alexandro ontem, quando perguntaram pela Trindade, ele falou assim, não, olha, Gênesis capítulo 1, Elohim, Deus está no plural. Aí a gente crê que esse Deus que está no plural, lá em Gênesis capítulo 1, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Todo mundo sabe disso, todo mundo está confortável com isso. Só que quando o texto diz agora que esse bezerro de ouro, ele é Elohim, eles não estão construindo então com esse bezerro de ouro, diferente do que muita gente pensa, eles não estão inventando um Deus novo. Não é isso. E eu por muito tempo pensei isso também. Eles estão inventando, é o Deus bezerro, mas não é isso. Eles estão falando assim, olha, esse é Elohim, que tirou a gente do Egito. Eles não estão criando um novo Deus. Eles constroem um bezerro dizendo que aquele bezerro é Deus. Eles constroem o bezerro dizendo que ele é Elohim, que ele é o Senhor, que ele é Yahvé, ou Jeová, chame da maneira como você está mais acostumado. Então a gente entende nesse texto que idolatria não é somente você construir outros deuses. Idolatria não é somente você inventar na sua vida outros deuses para adorar, o dinheiro, o trabalho, tudo isso é idolatria, mas não é só isso. Idolatria, e preste atenção, idolatria também é você ter uma visão errada de Deus. Idolatria também é você achar que você está adorando a Deus quando você não está. Idolatria também é você dizer que é Elohim aquilo que não é Elohim. É você criar imagens para Deus e dizer que isso é seu Deus. Tem gente que faz isso com igreja, tem gente que faz isso com pastor, tem gente que faz isso consigo mesmo, dizendo, eu sou o representante de Deus na terra, eu sou Elohim, mas só Deus sabe o que se passa em cada coração. Então também está sendo idólatra, porque está dizendo que Deus é um negócio que não é. E quantas pessoas inventam um Jesus imaginário? Dizem assim, mas Deus não faria isso. Como não? Na palavra de Deus ele já fez. Como Deus não faria? Não, mas Deus é amor. Hoje em dia a gente escuta a palavra Deus é amor, que é uma frase maravilhosa. Deus é amor, e de fato é, para justificar qualquer visão errada sobre Deus. As pessoas acham que Deus é amor, e por ele ser amor, ele é um bonachão, ele é um bobão, que fecha os olhos quando você planeja o pecado e quando você peca. Quando você diz que vai glorificar o nome de Deus, não glorifica em nada. A maioria das pessoas tem uma visão errada sobre Deus. Elas acham que Deus é uma coisa que não está revelada na palavra de Deus, então Deus não é isso. Se você acha que Deus é o que você pensa, o que sua mente imaginou, você está errado. Deus é o que Ele é, e o que Ele é e quis revelar está na palavra. A palavra de Deus nos diz o que Deus é. Não o que você pensa, esse amigo imaginário que a gente às vezes inventa no nosso coração. Porque se você inventa um Jesus, um Deus imaginário, onde ele faz o que você quer, as suas vontades, ele é um amigo imaginário, ele não é Elohim, ele é um bezerro de ouro na sua vida. É uma representação do Deus verdadeiro que não condiz com a verdade. Então a palavra de Deus vai dizer que eles constroem um bezerro de ouro, diz Elohim.
E aí Arão percebe o entusiasmo no povo, sabe por quê? As pessoas, não é de hoje, as pessoas se entusiasmam muito mais com outras coisas do que aquilo que é para Deus de verdade. Eu vou dizer porque eu tenho essa visão tão pessimista a respeito dos crentes hoje em dia. Já fui com crentes que, quando a gente está no momento de adoração, de celebração a Deus, a pessoa fica imóvel como se não tivesse acontecendo nada. Faz aquela cara de quem está tomando uma injeção e não reage. Faz nada. A adoração para Deus, para ela, não é nada. Aí você pega essa pessoa, lá vou eu falar de futebol de novo, né? Levo ela lá para o jogo do Botafogo. Se acontecer um milagre e o Botafogo fizer gol e ganhar, essa pessoa vai pular, vai saltitar, vai gritar fogo, fogo, vai cantar um hino, vai cantar Ninguém Cala o Nosso Amor, vai gritar, vai saltear, se tiver chovendo, ela fica até o fim do jogo. Se tiver um sol escaldante, ela pega sol na careca até o fim do jogo. Ela vem num trem lotado, cheio de homem suado e fedido, toma banho de cerveja. Quem já foi no estádio de trem, diz que eu estou mentindo em algum momento. Toma banho de cerveja, chega em casa tarde da noite, se o jogo for tarde. Eu já fui em jogo que começou 9h40, terminou meia-noite, cheguei em casa quase 2h da manhã. E aí naquela empolgação dorme feliz da vida porque o time ganhou. Mas quando a gente vem para a igreja celebrar aquele que deu a vitória final para a gente na cruz, a gente vem de cara empurrada. Aquele que ganhou a nossa salvação na cruz do Calvário, a gente vem com um bico desse tamanho. A gente passa e não fala com ninguém. Aí vai me dizer que isso não é idolatria? É idolatria. E aí Arão fala assim, olha, ele vê o entusiasmo desse povo, gritando ali, fogo, fogo, Mengo, Mengo, Nense, Nense. Por que gritam o pessoal do Vasco? Vasco, né? Não sei, não gritam mais, né? Esse entusiasmo todo, esse povo lá, Arão vai e constrói um altar de adoração. Porque na vida de muitos, não existe mais um altar de adoração ao Senhor, mas existe um altar de adoração ao seu ídolo. E aí ele diz, amanhã haverá festa para o Senhor. Novamente a palavra Elohim. Haverá festa para o Senhor, para o Deus. Na manhã seguinte o povo se levanta cedo, no verso 6. Se levanta cedo, se levanta cedo, se levanta cedo. Se levanta cedo para adorar um ídolo falso. Se levanta cedo. Eu vou repetir até você perceber que você não é capaz de levantar cedo para adorar o Senhor. Uma vez por ano a gente comemorava a Páscoa e a gente fazia um culto aqui às 6h da manhã, às 7h. Tinha gente que reclamava, chegava cuspindo marimbondo, cara amarrotada de travesseiro, mas vinha, pelo menos, né? E aquele que chegava aqui 10h da manhã, o café já estava acabando, o cara chegava com a maior cara de pau, né? Aquele filhote Nabucodonosor chegava aqui, maior cara de pau, vou comer um biscoitinho. Comia, come aí, infeliz, engasga. Mas uma misericórdia. A pessoa não para servir ao Senhor. Irmãos, eu já falei isso aqui em outro tempo, e é verdade. Os nossos avós eram mais crentes que os nossos pais. Os nossos pais são mais crentes do que nós. E eu tenho muito medo da geração dos nossos filhos. Porque eles não estão aprendendo a serem crentes fiéis conosco. Não estão aprendendo. Eu vi, na minha infância, os meus pais saindo às 4h da tarde, num verão de janeiro, para pregar num ar livre na praça, que não tinha cobertura nem árvore. Era a figueira seca, Jesus passou por ali, não dava fruto, secou a figueira, não tinha nada. Mas passava com aquela caixa em cima do ombro. E eu lembro dos meus pais fazendo isso, do meu avô tocando um violão no meio desse sol todo. E hoje, irmãos, para adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, ninguém faz nada. Outro dia eu tive que dar uma bronca num crente,
porque estava reclamando ali que o STF ia mandar fechar a igreja, que ia forçar os pastores a fechar a igreja, tal, naquela preocupação toda dele lá. E eu tive que botar para ele assim: mas meu filho, você nem vem. A igreja está aberta desde agosto, não foi? Julho? Desde julho a igreja está aberta. Desde julho você não aparece. Para que você tá... Se você estivesse aparecendo, tá bom, eu acho a tua briga justa aí. É a sua visão política a respeito do assunto. Então vai lá, reclama mesmo que agora deram liberdade para os prefeitos abrirem, ou fecharem, ou determinarem esse tipo de coisa. Então brigue por isso. Agora, pelo amor de Deus, pelo menos vem, né? Porque para que você quer uma igreja aberta se você nem vem? As pessoas, elas fazem todo esforço para planejar o mal, para fazer o que é errado, para idolatrar, mas muitas vezes esquecem de fazer esse mesmo esforço para Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer: eles comeram, eles beberam, eles folgaram, que na tradução original quer dizer assim, eles farrearam. Sabe o que é farrear? Você sabe o que é farrear, né? É fazer uma festa sem limites. Porque quando você começa com a idolatria, entendendo outras coisas como Deus, no percorrer da sua vida, no percurso da sua vida, nesse caminho da sua vida, eu fico tentando encontrar uma palavra fácil para o Derek, mas tá indo, né? No caminho da sua vida, o que você tende a viver é um abismo cada vez mais fundo. A Bíblia fala que um abismo chama um outro abismo. Você cede um pouquinho para o pecado, você está cedendo espaço para o diabo está tomando mais conta da sua vida e cada vez mais, e a Bíblia fala, um abismo chama um outro abismo. A solução para esse abismo é Cristo, que te tira do abismo, que te resgata, que te traz de volta para uma visão correta de Deus, até que o Senhor fala para Moisés assim: olha, Moisés, lembra, Moisés está lá em cima do monte, o povo está lá embaixo, e o Senhor fala assim: Moisés, rápido, desce do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. E aí eu tenho uma expressão nesse texto que dói meu coração. Você reparou, eu tenho certeza que você reparou, que Deus fala para Moisés assim: olha, o seu povo. E eu tenho muito medo de Deus olhar para você, de Deus olhar para mim, de Deus olhar para a Igreja Batista Parque Sueli, e ao invés de dizer assim, o meu povo, Ele falar comigo assim: Samuel, é o seu povo. Eu tenho muito medo disso acontecer. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas Deus deu o Filho dele por vocês, para comprar um povo santo, imaculado, um povo que Ele chamasse de seu. E agora Ele está olhando para Israel, um povo que Ele libertou, um povo que Ele fez milagre lá no Egito, e está dizendo assim: olha, Moisés, é o seu povo, não é o meu não, é o seu. Vai lá resgatar esse seu povo. Já viu pais quando estão discutindo por causa de filho? E aí vai lá, pega aquele seu filho lá. Meirelles, aposto que já chegou para o Cristiano e falou, a Maria fazendo bagunça, pega lá sua filha. A gente joga para cima do outro, né? A gente sabe que é nosso também, mas joga para cima do outro. Mas eu não quero ver Deus fazendo isso comigo, com a gente, com a nossa igreja. E falar assim: olha lá, o seu povo tão animado para festas, para comemorações. Mas vai lá, chamei eles para o evangelismo, quantos vieram? Chamei eles para pregar a palavra, quantos vão? Quantos se mobilizam? Aí, seu povo, Samuel. E eu, misericórdia, Deus, se for meu povo, eles estão ferrados. A palavra de Deus nos diz que Deus fala assim: olha, eles se corromperam e se desviaram tão depressa, tão rapidamente. Não demorou não, Moisés, você está alguns dias aqui comigo. E você só virou as costas, passou uns dias, esse povo já se desviou. Irmãos, há alguns dias atrás nós estávamos saindo por essas ruas, comemorando o dia da Bíblia, com mais de 200 pessoas, não foi assim? Com mais de 200 pessoas, parando nas comunidades, impondo nossas mãos sobre os baile funks, lembram disso? E terminando com aquela obra do diabo ali pelo poder de Deus. Há pouco tempo atrás a gente estava assim.
E agora, tão rapidamente, Samuel, Deus falou comigo, esse povo já se desviou depressa. Pensou em outras coisas, está com medo do Covid, não quer mais saber de nada. Moisés desce, lá no verso 15. Ele trazia nas mãos a tábua da aliança. Irmãos, vocês lembram aonde estava lá o texto dos 10 mandamentos? Lembra? Quem é bom aluno de EBD? Em que texto estão os velhos mandamentos? Mensageiros, embaixadores? Êxodo capítulo 20. Lá em Êxodo capítulo 20, Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos. Aqui não são as tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia fala que são tábuas da aliança. Deus escreve com a sua própria mão. Como eu queria ver essas tábuas. Saber se a letra de Deus é bonita igual a da minha esposa ou feia igual a minha. Devem ser lindas. E Deus escreve com as próprias mãos um pacto de aliança com o povo. Deus olhando para você agora e dizendo assim, olha, eu tenho uma aliança para fazer contigo. Eu tenho um propósito para te dar. Eu tenho uma nova caminhada para você. E aí Moisés desce com essas tábuas, escritas pelo dedo de Deus, como dizia a música lá do Thales Roberto. Escrita pelas mãos de Deus. Mas quando Moisés chega e vê o que está acontecendo, esse povo desviado, esse povo desanimado, esse povo sem saber para onde ir e construindo ídolos falsos para si. A Bíblia fala que Moisés pega essa aliança com Deus, ele quebra. Ele não quebra porque Deus deixou de cumprir ou deixou de fazer aquilo que estava escrito. Mas alguma coisa estava revelada naquelas placas que agora o povo não ia mais ficar sabendo por causa de seus erros e pecados. A aliança que Deus tem contigo não pode ser quebrada por causa dos seus feitos, por causa da sua idolatria. Você precisa reconstruir o altar de adoração a Deus, para que Deus revele a você os seus planos, os seus propósitos, a aliança que Ele quer para você. Mas enquanto você estiver adorando a deuses falsos, essa aliança vai continuar sendo quebrada. E você nunca vai saber aonde você poderia chegar nas mãos de um Deus poderoso. Porque você quebra a aliança. Você deixa de ficar sabendo. Quando eles estão chegando bem perto do acampamento, a Bíblia fala que Josué pensa assim, rapaz, está tendo guerra ali, hein? E Moisés fala assim, antes fosse. Sabe por que antes fosse? Porque se nós estivéssemos vivendo a batalha espiritual, a gente estaria em 2 momentos, ou comemorando a vitória, ou lamentando derrotas, porque a gente também lamenta derrotas. A vitória final foi conquistada por nós na cruz, mas até a gente chegar nessa vitória final, a nossa vida é de lutas e derrotas, lutas, vitórias e derrotas, certo? Mas ainda seria bom, ainda que estivesse vivendo um momento de derrota, porque na derrota a gente reflete, na derrota a gente clama a Deus. Lembra de Davi chegando e vendo a sua esposa, seus filhos sequestrados, os filhos de seus soldados sequestrados também. Davi se reanima no Senhor e vai atrás, e Deus dá a vitória, ou seja, Deus dá a derrota, permite a derrota, e depois permite a vitória também. Se fosse derrota ou vitória, ainda estava bom, mas era festa, mas não uma festa ao Senhor. E é por isso que Moisés joga as tábuas de pedra no chão, onde estava ali a aliança de Deus escrita com as mãos de Deus, e despedaça essas pedras. É tempo de reconstrução. É tempo de você se voltar para Deus. É tempo de você resgatar a sua aliança com Deus. É tempo de você viver aquilo que Deus quer que você viva. Esse é o tempo de Deus. Existe uma canção. Ela é tão antiga que às vezes a gente nem repara mais na letra dela. Mas eu quero cantar com você essa canção essa noite. Ao único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Só a Ti, Jesus, reconstrói a único que é de todo nosso ser, a Ti. Querido Deus, amado Pai, Senhor da criação, aqui estamos nós. Queremos de fato, Senhor, ser consagrados só a Ti. Nenhum ídolo falso, nenhuma visão errada de Ti, Senhor, nos fará perder o foco, Senhor, de que o Senhor é o único Deus que deve ser adorado. Deus, Espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, protege, sustenta tudo. Esse é o Senhor, e é o único ser que nós adoraremos. Eu oro por essa igreja, que seja do Senhor e apenas Tua, propriedade exclusiva do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, seja essa igreja, seja nossas famílias, propriedade exclusivas do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero orar por você que ouviu Deus falar ao seu coração essa noite. Eu não vou insistir, nosso horário já avançou. Mas se Deus falou contigo que o seu altar de adoração a Ele, e apenas a Ele, precisa ser reconstruído, quero convidar você a ficar de pé. Você com quem Deus falou essa noite, fique de pé. Se você está aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou se você está se reconciliando com Cristo, fique de pé. Se você está essa noite ouvindo a voz de Deus e Deus quer que você reconstrua o seu altar de adoração a Ele, se você quer consagrar a sua família apenas a Ele, fique de pé. É crente, não crente, eu já estou de pé. Preciso que Deus reconstrua muitas coisas em minha vida e por isso eu já estou de pé. Se você sente que Deus também precisa reconstruir, a palavra de Deus hoje foi para você, fica de pé e nós vamos orar por você. Deus, eis aqui aqueles, Senhor, que entenderam a sua palavra. Senhor, tantas pessoas estão de pé e o Senhor conhece, Senhor, os crentes que estão de pé, porque precisam que seja reconstruída em suas vidas, Senhor, o altar de adoração que foi em algum momento quebrado. Reconstrói, Tu que tem poder, Tu que diz em sua palavra que as misericórdias se renovam a cada manhã. Reconstrói Tu essas vidas, esses altares. Crentes consagrados a Ti sairão daqui hoje. Se essa pessoa está de pé, Senhor, e nunca teve uma vida contigo, nunca foi de nenhuma igreja, não foi batizada, Deus, toma essa vida em suas mãos.
que hoje ela possa declarar aí com a sua voz, mesmo que baixinho: Senhor, eu sou teu, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Se tem alguém assim em casa, Deus, que ele possa declarar também: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ajude essa igreja a ajudá-lo a caminhar, a ensinar a ele o caminho que deve seguir. Ajude essa pessoa, Senhor, a ter um relacionamento contigo dia após dia. Obrigado, Senhor, pela sua glória manifesta entre nós essa noite. Obrigado porque sentimos o seu poder, a sua glória sobre nós. É por isso, Senhor, que não ficamos, Senhor, sem nenhuma reação. Pelo contrário, nosso coração se quebranta diante da sua glória. Obrigado por vidas quebrantadas. Obrigado por famílias restauradas essa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus se faça vivo, presente e eficaz em cada vida, em cada família, hoje e eternamente, até a volta de Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Ore silenciosamente. Nós estaremos escutando um pós-lúdio enquanto você ora. E depois de orar, você pode se retirar com calma, evitando a aglomeração no corredor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Amém.